Bom dia. Nós vamos, mais uma vez, estar começando o nosso culto ao Senhor na busca de conhecer mais sobre a sua revelação, sobre a demonstração que ele sempre deu à humanidade a respeito dele, né? A respeito do seu amor, que é ele próprio, Deus é amor. Então, e tentando entender, não é, essa relação dele conosco e de cada um de nós em relação a ele e em relação às outras pessoas, tá bom? Então, esse é o âmago, é o grande objetivo de uma adoração, de um culto como este. No Salmo 119, no versículo 102, a Bíblia diz assim: não me aperto das tuas ordenanças, né? Não me aperto das tuas ordenanças, porque és tu quem me instrui. Eu não fico em aperto, eu não fico em dificuldades, não é, com as tuas ordenanças, porque és tu, Senhor, que me instrui nestas tuas ordenanças. Né? Na paráfrase terapêutica, a gente pode afirmar assim: nós somos bem-aventurados, pois o Senhor, pela graça e por sua graça, né? E por seu Espírito, tem nos instruído com e por suas ordenanças amorosas. Com as suas ordenanças, ele tem nos instruído, e também por suas, né, ordenanças, ele também tem nos instruído, ordenanças amorosas, tem nos instruído. E isto não tem deixado que fiquemos em aperto, né? Em aperto em conhecê-las, entendê-las, admirá-las, guardá-las e atendê-las em nosso cotidiano e relacionamento. Então, não temos aperto, não há dificuldade. Não é porque somos mais inteligentes do que os outros, porque somos mais sensíveis, porque somos mais agradáveis. Nada disso, porque o Espírito Santo trabalha nesse sentido na vida da gente, né? Ele é quem nos instrui. Então, é por isso que não temos esses apertos em relação às suas ordenanças, tá bom? Então, é isso que o texto nos fala. Diante disso, a gente relembra que o nosso culto a Deus, né, a nossa adoração a Deus, é justamente então esse estudo da Bíblia, esse estudo da revelação dele, né, onde a Bíblia mostra esse amor que ele tem para com cada um de nós, para com todas as pessoas, sem exceção. E hoje vamos chamar a atenção para o seguinte: como é que ele nos quer perto dele? Como ele age para termos... Ele nos ama? Então, como é que ele nos quer perto dele? Tem duas coisas, então, que eu anoto aqui, que talvez resuma muitas outras, né, atitudes e comportamentos e ações dele para que a gente esteja sempre perto dele. Primeiro, tolerância. Segundo, respeito. Tá? Quanto à tolerância, é a ideia de que quando a gente ama, né, a gente aceita o outro como ele está. Isso é tolerância. Então, eu amo, não concordo com algumas coisas que a pessoa faz, que a pessoa quer ser ou que não concordo com o que ela pensa, não concordo, mas eu tolero. Isso quer dizer que eu a aceito como ela está. Entendeu? Porque ela é mais importante do que o que ela quer, ela é mais importante do que o que ela pensa, ela é mais importante do que o que ela faz. Então, eu tolero. Deus faz isso com a gente, para nos aceitar. Não quer dizer que ele goste das coisas que a gente gosta, não. Quer dizer que ele nos tolera, né? Nos aceita como nós estamos. Conviver com o outro, né? Com todas as diferenças do outro. Isso é tolerar. É isso que ele espera de nós, né? Neste mundo, como filhos dele, como salvos, como luz, como sal. Que a gente aprenda, que a gente desenvolva essa tolerância. Ele não nos tolera, então que nós desenvolvamos isso em relação às pessoas que ele ama. Eu não tenho que crer, que aceitar, que concordar
com o que as pessoas fazem, ou gostam, ou agem, ou preferem. Eu não tenho que concordar com isso, mas eu devo acolhê-las, eu devo aceitá-las como elas estão. Isso é tolerância. Isso é parecer com Jesus. Entende? Então, isso faz a diferença em relação ao atendermos esse amor de Deus. A outra palavra que resume o que ele faz para estarmos perto dele é o respeito. Então, eu tolero e agora eu respeito. Porque eu poderia tolerar e não respeitar, né? Eu poderia tolerar, receber, acolher a pessoa, mas eu iria agora trabalhar para tentar mudar ela de qualquer forma, obrigá-la a ser diferente, e esse não é o que ele faz, né? Ele tolera e respeita as pessoas, respeita o direito que todos têm de serem diferentes, ok? Ele faz isso comigo. Ele quer mudar a minha vida? Sim, ele gostaria de ser do jeito que ele quer. Mas ele me obriga a mudar? Não, ele me respeita. Agora, quando eu compreendo, né? Quando eu entendo, quando eu sou convencido, aceito o convencimento do Espírito de que eu preciso mudar, aí eu digo, Senhor, eu não quero ser do jeito que eu sou. Aí sim eu permito que ele haja na minha vida. Eu permito que ele trabalhe a minha maneira de ser, a minha maneira de pensar, a minha maneira de preferir. Mas ele faz isso porque eu permito e não porque ele obriga isso. Deus não trabalha com robôs, Deus trabalha com pessoas. Tá? Então, ele me ama. Eu sou, digamos, o pior dos pecadores, né? Pior dos pecadores, mas ele me ama. Então ele me tolera, porque ele me ama, ele me tolera do jeito que eu sou. Segunda coisa, ele me respeita. Ora, se ele me tolera e me respeita, né, as portas estão abertas para que eu me aproxime dele. Então, veja só, ele me tolera e me respeita. Isso quer dizer que ele não vai me obrigar a mudar nada para ficar perto dele. Eu quero ficar perto dele, mas eu não quero mudar. E eu vou, porque está tudo fácil. Ele não vai me obrigar a mudar. Então, tolerar e respeitar é uma ação que Deus faz conosco porque ele nos ama. Agora, o Espírito não convence? O Espírito vai continuar convencendo. Ou eu perto dele, ou eu longe dele, o Espírito vai continuar me convencendo de que eu sou um pecador. Vai procurar sempre buscar minha conversão. Entende? Então, não é porque eu estou perto dele que eu vou ser que o Espírito vai convencer. Perto dele ou longe dele, o Espírito vai me convencer, vai trabalhar nesse convencimento, né? Agora, quando eu estou perto dele, fica mais fácil. Quando eu sou luz para essas pessoas, o Espírito encontra mais ambiente propício para esse convencimento. Então, veja que o Espírito vai fazer a obra dele, comigo ou sem mim, né? Como diz o outro, comigo ou semigo. E o Espírito vai fazer. Entende? Agora, se eu estou atuando com um bom testemunho, se eu estou sendo aquela pessoa que estou respeitando, tolerando, sendo luz na vida dessas pessoas, o Espírito vai encontrar um ambiente mais propício para esta obra de convencimento na vida dessas pessoas. Tá bom? Então, ele faz isso comigo, né? E isso é um bom exemplo para que eu faça isso com os outros, tá? Respeitar as diferenças e tolerar essas diferenças. Muito bem, vamos falar um pouquinho agora sobre o culto a Deus, tá bom? Deixa eu colocar aqui nos comentários. Irmã Ivete, bom dia, muito bom dia. Irmã Maria Arideia, bom dia também, ótimo dia para vocês. Vamos falar um pouquinho sobre o culto a Deus, o verdadeiro culto a Deus, tá? Isso é uma maneira que a gente tem de sair um pouquinho daquela ideia pagã, né? A ideia pagã de que culto a Deus, né? O culto que interessa a Deus são os elogios que a gente fala o tempo todo para Ele. São aquelas palavras graciosas,
né? Aquelas palavras entendeu? Aquelas palavras eu te amo, Senhor, e tu me amas, Senhor. Essa conversa que a gente tem, isso não é verdadeiro culto a Deus. Não é isso qualquer um faz. Tá bom? E, aliás, tem gente que faz muito melhor do que todos nós juntos. Mas isso não faz diferença. O verdadeiro culto a Deus é quando a gente está sendo bênção, instrumento de Deus para abençoar as pessoas, o mundo. Né? Verdadeiro culto a Deus é quando eu sou o motivo para que o ambiente onde eu estou esteja em paz, feliz, alegre. Entendeu? Esteja saudável por causa da minha presença, por causa da minha ação. Esse é o verdadeiro culto a Deus. Entende? Esse negócio da gente achar que Deus é como esses deuses pagãos aí que precisa de elogios. A gente precisa disso, né? Precisa de elogios, precisa de dengação, bajulação. A gente pensa que Deus gosta. Deus não precisa disso. Ele vai continuar sendo Deus eterno, poderoso, independente disso. Agora, o que realmente agrada a ele é quando nós somos instrumento dele para abençoar as pessoas que ele ama. Deus quer ter 1000 maneiras de alcançar essas pessoas porque ele ama essas pessoas. E quando nós nos colocamos de uma maneira ou outra instrumento para alcançar e abençoar essas pessoas, esse é o verdadeiro culto a Deus. Então, hoje a gente chama a atenção do seguinte: o verdadeiro culto a Deus é ser luz do mundo. É ser farol do mundo. Né? Eu gosto muito de ilustrar uma coisa, só para a gente ter ideia do que é ser luz do mundo. Tem gente que acha que ser luz do mundo é sair por aí condenando, julgando, querendo ser melhor do que os outros. Não, olha, eu tenho o poder, eu oro o meu poder da oração. Tem gente que pensa que é isso. Isso não é ser luz do mundo, pelo contrário, isso é trevas. Luz do mundo, né, é uma boa ilustração que eu uso, inclusive para mim, para que eu possa entender o que é luz, o que é ser luz do mundo. Olha só, eu estou aqui nesse ambiente, né? Tem aí, como aqui está no aberto, eu tenho luz aqui vinda do céu aí, vinda do, né? Tá vindo aí essa luz. Essa luz está aqui. Veja só, digamos que, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa errada aqui, não, porque tudo comigo está certinho, mas digamos, eu já usei essa ilustração, tá? Então essa caneta aqui, o ideal dela, por vários motivos, o ideal dela é que ela esteja nessa posição aqui, tá? Nessa posição aqui. E nesse momento ela não está aqui, ela está aqui. E eu sei que a melhor posição aqui ela vai produzir melhor, aqui vai ser mais fácil para eu aí encontrar, né, usar no momento. Eu posso estar olhando para qualquer lugar, mas eu já levo a mão e eu pego ali porque eu sei que está naquele lugar. Então é muito mais produtivo aqui. Aqui eu tenho 200 resultados positivos. Nessa posição que ela está aqui, eu tenho somente 20 situações positivas. Aqui tem 200, aqui tem 20. Né? O que é que a luz faz? A luz está aqui. Ó. A luz está me mostrando que ela está aqui, no lugar que vai me dar menos acertos, que vai me dar prejuízos. A luz está me mostrando isso, está aqui, claro, né? Mas eu não estou ouvindo a luz me falar isso. A luz não está julgando, a luz não está condenando, a luz não está dizendo nada. Mas eu estou vendo que está ali. Entendeu? E tem uma vantagem. Se a luz ficasse aqui reclamando, rapaz, tira isso daqui, bote aqui, eu vou encontrar 1000 argumentos para me justificar. Não, eu coloquei aqui, porque isso e isso eu precisei e tal, coloquei aqui. E talvez até, eu vou arranjar 1000... Gente, o ser humano é um cão para encontrar justificativa para continuar no erro. Entendeu? O ser humano é impressionante como é capaz de criar justificativas para se manter errado. Então, o que é que a luz faz? Não entre em discussão comigo. A luz, ela não briga comigo. Entendeu? A luz não me exige nenhuma situação. Ela está aqui tranquila, em paz, em paz comigo, me alegrando, mas ao mesmo tempo está me mostrando que a caneta está aqui. Entende o que é ser luz? Ela me mostra, mas ela não me julga, ela não me condena. Ela é minha amiga, ela está comigo.
Ah, mas eu continuo errado. Ela não está nem aí. Entendeu? Ela não briga comigo, ela não cria confusão comigo. Ela é minha amiga. Ela me aceita com essa caneta errada, no lugar errado. Isso é ser luz, queridos. Isso é ser luz, isso é ser instrumento de Deus, instrumento de paz, um instrumento de alegria, instrumento de prazer. Ela me mostra, não precisa nem falar não, ela me mostra. Quando vocês têm uma vida com o Senhor, né, é luz. Você convive com a pessoa que tem compromissos com trevas, ela vai saber a diferença, ela sente Não precisa você ficar falando, eu sou melhor do que você, eu creio, eu, Jesus, Jesus, Jesus. Parece, aquela coisa que você parece que quer mostrar o que você não é, porque quando você é naturalmente espontâneo, você nem lembra de querer provar nada a ninguém. Mas quando você vê esse povinho, né, tudo é Jesus, 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 é Jesus, é Jesus, é Deus, nem ele acredita naquilo. Tanto não acredita que ele precisa ficar insistindo naquilo. Agora, quem confia, descansa. Quem descansa. Não precisa provar nada a ninguém. Não precisa provar que é mais religioso, que é mais espiritual, que ora mais, que lê mais Bíblia. Essa coisa doentia que a gente vê muito por aí, quem é realmente não precisa disso. Agora, quem não é, ele precisa provar para ele primeiro que ele é. No fundo, ele sabe que não é, mas ele precisa provar para ele, eu sou, porque eu faço isso. Eu falo, minha conversa é assim, 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 eu deixo de fazer isso. Precisa falar para ele o tempo todo. Aí quando ele vai tá querendo provar para ele, ao mesmo tempo, ele vai querer provar para todo mundo. Todas as pessoas ao redor têm que saber que ele é. Então ele tem que ficar provando, falando, repetindo, dizendo, aquela coisa nojenta, né? Uma vez deixa eu ver se eu tenho horário para ficar falando essas coisas. Uma vez, não tenho mais não, já passou, né? Mas uma vez eu falando para uma pessoa, foi até em Recife, viu? Foi em Recife. Eu conversando com uma pessoa, a pessoa chegou, me chamou, pastor, vem cá, eu fui. Olha, pastor, Aí estava sentada com outra pessoa, uma outra mulher. Ela disse, olha, é crente também, viu? Eu disse, oh, parabéns. Aí a que me falou disse assim, já está, veja só essa palavra, já está com aquele nojo de crente. Quando a gente entra nesse nojo de crente é porque a gente ainda não é. O nojo de crente é aquela pessoa que precisa falar para todo mundo, entendeu? Que ele ora muito, que ele lê muito a Bíblia, que ele tem uma comunhão com Deus e que ele, sabe aquela voz querendo provar para ele e para os outros que ela é muito espiritual. Então, eu pessoalmente respeito quem quer fazer isso, quem vive isso, mas eu me afasto porque eu tenho o maior medo. Esse é o nojo. É a pessoa querer ser o que não é. Aí exagera. Entendeu? É aquela coisa exagerada. Você sente que há um exagero naquilo. Porque quem é luz, olha aqui essa claridade. Não fica se exibindo, ela é luz e acabou. Naturalmente a gente percebe que é luz. Não precisa ficar nessa exibição, essa necessidade, né? Então, o culto a Deus é ser luz do mundo. Luz de verdade. Não precisamos sair por aí condenando, julgando, criticando, reclamando, falando, brigando. Não precisa nada disso, não. Isso não é luz, isso é trevas. Luz é você ser você, naturalmente, espontaneamente, e espontaneamente você vai estar, as pessoas vão perceber, não é? O que há de diferença entre a sua maneira de ser e a maneira dela de ser, sem você ficar se exibindo, não é? E o Espírito usa muito mais isso para trabalhar o coração das pessoas do que essa coisa de ficar julgando, condenando as pessoas, tá bom? Então, o verdadeiro culto a Deus é ser luz. Não esqueçamos disso, não percamos isso de vista, tá bom? Texto bíblico. Vamos aqui para conversar sobre João, capítulo 4. Deixa eu botar aqui nos comentários. Porque nesses comentários depois, né, tem um linkzinho que as pessoas vão direto na gravação do filme, do vídeo, né? Vão direto para aquele momento do culto. Então,
É por isso que eu coloco. Então está aqui, João capítulo 4. Estamos com a história, o encontro de Jesus com aquela mulher samaritana, tá? Já João, evangelista, já falou aí sobre os preconceitos, né? Nas entrelinhas está ali a presença do preconceito judeu, tá? Naturalmente ele também tinha, tá? Só que ele observava. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa muito preconceituosa, muito prepotente. Eu sou. Sabe quando é que a gente descobre isso? Que a gente realmente, não é fantasia não, tá bom? Quanto mais a gente vai descobrindo sobre o amor de Deus, mais a gente vai descobrindo o que é que a gente realmente é. Entende? E começa em mim. Porque eu não sou nem diferente, não sou melhor do que ninguém. Entendeu? Então eu fico pensando, Senhor, como a tua misericórdia é grande. Tá? Então, João naturalmente era preconceituoso também. Né? Pedro era, João também era, naturalmente. Né? Então veio o versículo 7, diz assim: veio uma mulher de Samaria, né? Eu vou chamar de Samaria, tá? É a mesma coisa. Então veio uma mulher de Samaria tirar a água. Jesus estava ali, né? Sentou para descansar, né? Por causa da viagem e tal. Naquela época não tinha táxi, não tinha mototáxi. A coisa era na base do pé mesmo, era no caminhar. Não tinha, né? Não tinha o jumento, não tinha os animais, então era caminhando mesmo, tá? Essas viagens, por exemplo, mais ou menos, né? Para a gente ter uma ideia, essas viagens de um lugar para outro passava assim, digamos que uns 3 dias de viagem, andando. 3 dias de viagem, tá? Claro que não era, né? Podia parar ali, descansar ali, beber uma aguinha ali, conversar um pouquinho ali, uns 3 dias de viagem, mais ou menos era assim. Não eram lugares muito distantes, não, mas eram lugares bem cansativos. Então veio uma mulher de Samaria, Jesus ali sentado, tirar a água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. É interessante isso aqui porque tem muita coisa aqui, né? Primeiro, realmente havia a necessidade de beber. Você beber água sem sede é um negócio sério, né? Então ele estava com sede. Tem esse aspecto, ele está realmente com sede pedindo água. No versículo 8 diz assim, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Veja as diferenças disso tudo, né? Então veja, veio a mulher de Samaria, Jesus estava ali sentado. Olha, quando fala mulher de Samaria, já está falando aí que vai acontecer algumas coisas aí já com que o preconceito da época já trabalhava. Primeiro, a questão dela ser de Samaria. Então, era uma mulher desprezada, tá? Pelos judeus, porque era de Samaria. Segundo, era uma mulher, né? Não é que era muito proibido o homem conversar com mulher, mas sozinhos, isolados assim, né, num lugar como aquele, já era alguma coisa que o preconceito já trabalhava contra. Tem aí também, na continuação, tem a ideia de que era uma mulher assim, de uma vida muito questionada, não é questionada, mas muito criticada pela sociedade, né, na questão de tantos de casamentos que ela teve. Bom, não se pode afirmar que a mulher era adúltera ou que a mulher era prostituta, né? Ela teve muitos maridos. A crítica que é feita a essa mulher aí é pelo fato dela ter tido muitos maridos. Agora, e esse que você tem, aí já é outra crítica, né? É a ideia de que esse que você tem nem seu é. Provavelmente era de outra pessoa que ela tinha tomado, ou criado situações para estar com esse marido. Então, uma série de críticas aí. O que mais? Pedir água para uma mulher, uma samaritana, né? Então, tudo isso também está envolvido nesses textos. Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Né? O que quer dizer isso? Ele estava sozinho, tudo bem, mas ele não podia pegar água, mesmo se os discípulos não estivessem perto? Bom, podia, né? Provavelmente pegaria, mas ele viu uma oportunidade de pedir para aquela mulher, né? Ou porque no local não tinha aqueles vasilhames próprios para pegar água lá de baixo,
né, da cisterna, se for o caso, do poço, né, ou não tinha material para puxar a água, né? O que a gente compreende bem, porque é um negócio interessante, né? O que é público, as pessoas valorizam um pouco e termina às vezes até carregando. Não, vou levar aqui porque eu estou sem vasilha de água, vou levar, depois eu trago e boto aqui de novo. Aquela coisa que a gente já conhece, né? Pode ser que não tivesse, ou se tivesse, pode ser que Jesus viu uma oportunidade de conversar com aquela mulher. Enfim, tem muita coisa aí, né? Muitas ideias que podemos concluir a partir desses dois versículos, não é, de João. Tudo isso preparando, não é, João Evangelista, preparando tudo para o que é mais importante, a conversa que Jesus vai ter com aquela mulher. Tá bom? Então, todos esses aspectos são interessantes e a gente deve considerar, sempre com o olho, não é, nos preconceitos, tá? Nos preconceitos. Eu até gosto de lembrar o seguinte: que água é essa que Jesus está bebendo? É uma água não filtrada, que naquela época não tinha esse negócio de água filtrada. Era uma água cheia de micróbios, né? Era uma água cheia de sujeira. E Jesus bebeu. Isso ilustra bem a ideia de que Jesus não veio para ser diferente. Jesus se amoldou à sua época, né? Ele sabia que tinha ali muita enfermidade, muita coisa naquela água. Sim, ele sabia. Ele sabia, né? Todo mundo tomava e ele tomou também. Ele, mesmo sabendo, ele se amoldou à época, né? Isso é interessante. Não é somente na questão da água, mas outras coisas também. Jesus vai se amoldar também a muitas crenças. Entendeu? Muitas crenças. Lembra daquele, deixa eu ver uma situação aí, aquele monte de demônio, é demônio para uma doença, demônio para outra doença, demônio. Jesus trabalha aquilo como sendo, né, uma coisa natural, explicativa, aceita, tá? Mas sabe-se que, né, tudo é enfermidade mesmo, né? Enfim, Jesus se adequou. É isso que a gente tem que ver, né? A gente às vezes quer entender Jesus nas circunstâncias como se ele estivesse agindo, como se ele estivesse no coração dele agir contra, né, a época, a cultura da época. E não, ele se adequou mesmo. Ele usou muitos dos termos e ilustrações que era próprio para aquela época. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o que deveria nos incomodar como salvos, como cristãos, tá? E deveria nos incomodar nesse mundo terrível, né? Nesse mundo que está sob o domínio de Mamon, né? Mamon, a gente tem ideia do que seja, né? Então, o mundo está sob o domínio dele, Mamon, o Deus da riqueza, né? Do lucro. Tudo que a gente faz é pensando em ganhar dinheiro. Mas não é ganhar dinheiro para o nosso sustento, não. É ganhar dinheiro para que sobre dinheiro, né? Para que a gente acumule riqueza. Essa é a ideia, né? As pessoas inteligentes, o que é ensinado pelos pais, porque aprenderam também, ensinado nas mídias, ensinado em tudo, é que a gente tem que trabalhar para poder adquirir riqueza mesmo, para aumentar o nosso patrimônio. Inteligente aumenta o patrimônio. Gente que não é inteligente não aumenta patrimônio. É assim que a ideia existe, né? Vivemos em função do patrimônio, do lucro, do ganho, né? Quando você escolhe uma profissão, você não escolhe a profissão que realiza seu coração, não. Você escolhe a profissão que vai lhe dar lucro, que você vai ganhar muito dinheiro. Entendeu? É assim. Então, é assim que o mundo funciona. É o mundo de Mamon. É o mundo de Mamon. Então, o que é que deveria nos incomodar neste mundo? Eu vou ler aqui Romanos 12, de 1 a 2, tá? O texto diz assim: exorto que pelo amor de Deus, por todas as pessoas, o amor de Deus para com todas as pessoas, como verdadeiro culto racional agradável a Ele, sejam inconformados com este mundo dominado por Mamon. Renovem as vossas mentes, focando em serem luz e sal divinos
para todas as pessoas, e assim viverão o que seja boa, agradável, perfeita a vontade de Deus. Sejam incomodados, não se acomodem, não aceite, né, a injustiça e a maldade deste mundo. Tá? Então, tem aqui o que a gente vai chamar a atenção hoje. O cristianismo se cala em seu mundinho egoísta, e as pedras se levantam para a glória de Deus. Né? As pedras se levantam. Aqui eu botei 3 exemplos que deveriam, né, nos envergonhar. O primeiro é essa moça chamada Greta Thunberg, né? Essa sueca, adolescente, gente, adolescente, uma menina, né? Uma menina que está aí na luta em favor do meio ambiente mundial. Gente, isso era papel do cristianismo, deveria ser nosso papel. Nós é que deveríamos estar orando. Essa menina já pegou em armas quantas vezes? Essa menina já matou quantas pessoas? Essa menina já ridicularizou quantas pessoas no mundo? Não precisou fazer isso. Mas ela é hoje uma referência de luta pelo meio ambiente. Não era para a gente fazer isso, gente? Não era para o cristianismo estar nessa luta? Nós, cristãos, em nome de Jesus, não. A gente não. Sabe o que é que a gente está preocupado? É com o nosso mundinho. Mundo egoísta nosso. Sabe quando é que a gente lembra de fome, gente? Quando a fome bate na minha porta. Aí eu vou para a igreja. Meus irmãos, orem porque eu estou, né, com dificuldade. Eu não vou lá para pedir, irmãos, meu vizinho, meus amigos, lá na Etiópia, lá. Não, a gente não ora por essas coisas, não. Não está nem aí para isso. Agora, quando bate na minha porta, eu me lembro disso. Mundo egoísta o nosso. As pessoas podem estar passando fome, podem estar na fila do osso. A gente não está nem aí. Não faz diferença para mim. Esse é o nosso cristianismo, esse cristianismo doentio, que não tem nada a ver com Jesus. Esse cristianismo que as pessoas veem, sabem por aí, a gente fica brigando. Vamos brigar para que não haja aborto. Porque é a vida. Mentira! Ninguém está preocupado com vida, não. Isso é só para ter o gosto de brigar. Porque tem gente morrendo de fome e a gente não faz nada. Tem gente sofrendo aí por outras coisas e a gente não faz nada. É mentira nossa. O mundo está por aqui com a gente. Somos mentirosos. A gente fala uma coisa, mas não tem nada a ver. Aquilo é apenas um pretexto para brigar. Brigar por nada. Brigar por nada. A gente briga porque tem gente fazendo aborto. Mas a gente não briga porque tem gente botando gente na fila do osso. Nós somos uma peste nesse mundo. Esse egoísmo nosso é uma peste, é um câncer neste mundo. A gente quer Jesus para beneficiar os nossos interesses e não para ser bênção para a comunidade, para o coletivo. É isso que a gente faz o tempo todo. Então essa menina está aí, uma adolescente. Meu Deus, que vergonha! A história toda do cristianismo é só para fazer briga por interesses escusos. Interesses escusos. Veja aí na história da humanidade as guerras que o cristianismo promoveu. Não leva a nada, não é para nada, é só para facilitar, proteger gente exploradora. A gente se junta para proteger os exploradores. Está na história, viu? Não estou inventando nada. É só você pegar. Pega aí as histórias que os países da Europa, né, os países cristãos da Europa promovem. Procura ver as guerras que a América, né, a América do Norte, cristã, promove. Procura ver por que eles fazem aquelas guerras. Só os interesses capitalistas, grana, lucro, dinheiro, bufunfa.
E eles não são piores do que nós, não. Não são piores do que eu, não. Eu sou a mesma iguaria. Mesma coisa. Se eu tivesse no lugar deles, eu estaria fazendo a mesma coisa. É esse tipo de gente igual a mim que o cristianismo tem aí no mundo. É esse tipo de gente igual a mim que Cristo tem para poder proclamar o seu evangelho a esse mundo que ele tanto ama. Gente egoísta, só pensa em mim, só pensa nos meus problemas, não pensa nos dos outros, não. Outro rapaz é também o Lewis Hamilton. É um corredor de Fórmula 1 e a luta dele pelo racismo. Agora li uma reportagem agora, ele falando, ele deve estar aqui no Brasil, vão correr agora no final da semana, e ele falando, eu sempre me senti muito parecido com os brasileiros. Ele é negro, aliás, é o único negro corredor de Fórmula 1. Que vergonha pra gente, queridos. Isso não nos incomoda. É o único negro. E ele disse, eu gosto do Brasil porque eu olho para o povo brasileiro e eu me sinto em casa. Parecem comigo. Sabe onde é que ele mora, queridos? Ele é inglês. Aquele povo lá que passou muito tempo dizendo ser cristão, mas foi quem mais produziu escravatura no mundo. Foi quem mais ganhou dinheiro vendendo escravos. Cristãos. Fizeram isso em nome de Jesus. Exploraram outros países, roubaram outros países, roubaram a riqueza de outros países, da Índia, inclusive. Cristãos, igual a mim. Câncer. Ele sabe o preço que ele paga lá naquele país. Outra que tem aqui é Maria da Penha. A gente conhece a história dela, como esposa, como mulher. Muito bem, somos indiferentes, nos calamos, não valorizamos o movimento que eles fazem, não valorizamos em nada. Não paramos para orar, ó Deus abençoe, já que eu não estou fazendo nada, abençoa ela que está fazendo. Já que eu sou um zero à esquerda como cristão, abençoa, Senhor, ela que está fazendo, a pedra que está clamando. Abençoa. Não. A gente não está nem aí para elas. Não apoia. Olha, somos indiferentes, nos calamos, não valorizamos o que eles fazem, até criticamos. Até temos a ousadia de, em nome de Jesus, criticar eles que estão fazendo. Nosso cristianismo é para benefício nosso benefício material, que Deus me abençoe mais, que eu ganhe os melhores empregos, que eu ganhe os melhores cursos, que eu ganhe mais dinheiro, que eu seja mais rico, que eu seja mais abençoado. Esse é o cristianismo porco que a gente quer. Esse é o cristianismo porco que a gente quer. Não é para benefício social, não é para benefício coletivo do mundo que Deus ama. Lembre-se, não esqueça, é por isso que é bom lembrar sempre. Deus ama demais essas pessoas aí fora. Deus ama muito essas pessoas. Tudo que fazemos, ou oramos, ou pedimos por elas, estamos fazendo para Deus. Agora, lembre-se que a gente faz isso e depois vai domingo para aquele culto de bajulação. Aquele culto de bajulação que a gente faz.
aquele culto de dengação. Ah, Senhor, eu te amo. Mentira! Eu te amo, Senhor. E eu sei que tu me amas, tu me proteges. Essa coisa egoísta, doentia que a gente faz, achando que é o verdadeiro culto a Deus. Tá bom? Isso deveria nos incomodar, tá? Como cristãos, a gente tem vergonha desse tipo de comportamento nosso, tá bom? E já são 8h12, eu vou deixar essa declaração doutrinária, porque é outra coisa importante que eu gostaria de chamar a atenção hoje. Mas aí a gente fala amanhã, deixa aqui para a gente conversar amanhã, tá? Vamos aqui para o que é que o Facebook tem para a gente. Deixa eu colocar aqui. O que é que o Facebook tem que nos chama a atenção para esse momento, tá? Deixa eu ver aqui. Olha lá. Deixa eu atualizar aqui o Facebook para a gente começar ele pelo culto de hoje, porque precisa da atualização da página para que a gente já comece pelo culto. Deixa eu colocar aqui Pronto, está aqui a página. Então vamos aqui para o culto. Cadê o culto? Aqui está. O culto de hoje, ele está já curtido. Ele já está curtido. Quem são as pessoas? Marcos Brandão, Maria Arideia e Ivete Espíndola. Tá? Então o culto já está curtido por esses amados neste momento. Está aqui os comentários de hoje. Aqui tem um vídeo estudo sobre igreja, virtudes e defeitos de uma igreja. Tá? Virtudes, existem muitas virtudes e existem muitos defeitos. No mínimo, porque a igreja também é formada por joio. Ora, se tem joio, né? Se não tivesse joio, tivesse só trigo, ainda teria defeitos, porque ser humano não é coisa fácil, né? Não tem o trigo maduro e o trigo imaturo ainda, aquele que está, né? Aquele que ainda está engateando, começando a sua caminhada. Então, não existem esses? Pronto. Só se a igreja tivesse, se o rebanho tivesse somente trigo, ainda assim teria defeitos. Agora imagine colocar o joio. E não é pouco joio, não. É muito joio. Tá? Então, igreja, ela tem virtudes e ela tem defeitos. E esse estudo aqui, ele procura fazer um estudo sobre virtudes e defeitos, né, que a igreja tem. O outro vídeo estudo é sobre a volta de Jesus. Tá? Muito interessante esse estudo, porque ele considera algumas maneiras que alguns creem, mas ele dá uma resposta muito interessante a partir da experiência de Jesus. Jesus não é a máxima revelação de Deus ao homem? Pois bem, então Jesus vai dar uma visão boa sobre essa questão da volta dele. O outro é o estudo sobre fé. Aqui, esse primeiro estudo fala sobre considerações que a gente tem sobre a fé. Tá? Aqui tem um banner convidando as pessoas para o culto matutino e os vários temas que a gente trabalha em cada um dos dias da semana. Aqui tem um curso sobre psicanálise, né? Um curso sobre psicanálise. Aqui tem um curso sobre rotina conjugal, tá bom? Só tem esses dois. Geralmente são 3 cursos. Então tá aqui. Tá aqui essas informações sobre esses 2 cursos. Aqui tem um apelo, uma chamada boa para você, né? Se ainda não passou pelo novo nascimento. Independente de igreja, esquece negócio de igreja. Independente de religião, esquece negócio de religião. Esquece. Faz de conta que não existe isso. Tá? Você precisa passar pelo novo nascimento. Tá? Novo nascimento é a sua resposta positiva ao convencimento que o Espírito opera na sua vida. Tá? Ele lhe convence do pecado, da justiça e do juízo. E a sua resposta, quando for positiva, é então esse arrependimento que é operado por ele, inclusive. Tá? Esse banner aqui dá uma orientação boa como é que isso acontece, como é que isso funciona.
Aqui tem um banner sobre a casa de apoio, tá? Falando sobre parcerias e etc. Aqui tem um banner sobre igreja é um hospital espiritual. Se não é, deve ser. Esse negócio de igreja só com gente certinha, gente sem pecado, aquela coisa, né? Isso não existe, isso não é verdadeiro. A Bíblia coloca que igreja é um hospital. É lugar de gente doente mesmo, é lugar de gente pecadora, é o lugar de gente que precisa ter um encontro com Jesus, tá? Isso é igreja. Se não for assim, não é igreja, é qualquer outra coisa menos igreja. Aqui tem um banner chamando para uma conversa sobre culto terapêutico. O que é um culto terapêutico? Tá? Então é uma chamada. A pessoa clica aqui e vai conhecer um pouco mais sobre o que seja essa conversa. Aqui tem um banner sobre o Psicalme, nos deixe te ajudar na sua dor e na sua angústia, tá? Nos deixe te ajudar. Então aqui ele dá algumas orientações. Aqui tem outro material convidando você a ir a uma página no Facebook onde fala sobre maus testemunhos dos cristãos. Tá bom? Maus testemunhos dos cristãos. Testemunhos que eu falo é o que o mundo está registrando aí, registrando, não é, a respeito do mau testemunho nosso como cristão. Aqui tem um banner chamando para uma conversa também sobre salvação eterna fora do cristianismo. Rapaz, isso aqui faz uma diferença enorme. Nós que fomos criados com essa prepotência de que fora da nossa crença não há salvação, tá? Contrário à palavra de Jesus, que Jesus diz assim, olha, fora desse aprisco eu tenho outras ovelhas. Né? Jesus diz, mas a gente diz, não é assim. Fora, né, desse aprisco que eu estou, não há salvação. Somente nós temos o caminho da salvação. Então, esse estudo aqui vai nos contradizer a isto e vai nos desafiar sobre isto na questão bíblica, né? Inclusive em relação ao amor de Deus, né, em relação a tudo isso. Aqui tem um outro banner falando sobre 7 tipos de amor reconhecidos pelos gregos e que, desde os tempos de Jesus, esses tipos de amor são reconhecidos, tá? Então é muito interessante também esse banner aqui, esses estudos sobre esses vários tipos de amor. Aqui tem uma lista de artigos que nós escrevemos para uma página de notícias aqui da cidade, tá aqui. Aqui tem um banner sobre cristãos sem igreja, tá? Cristãos sem igreja, que eu chamo aqui de igreja bíblica de cristãos sem igreja local, tá? Mas a igreja aqui é a igreja de todos os tempos de Jesus Cristo. O que mais? Aqui o culto de ontem. O culto de ontem, nós temos aqui quatro curtidas. Marcos Brandão, Reginaldo Trajano, Maria Arideia e Ivete Espíndola, tá? Então, esses queridos curtiram o culto de ontem. O que é que eu faço agora aqui? A gente vai para o nosso momento de oração. Estamos finalizando o culto. Deixa eu apagar aqui o Facebook e a gente vem aqui para esse momento de oração. O nosso momento de oração, ela é um poema que a gente tem aqui, que a gente vai ler, mas que é um poema que expressa, não é, o nosso momento agora com Deus, finalizando o nosso culto a Ele. Então vamos ver. Ele diz assim: Senhor, nosso amado Deus, neste culto, nesta manhã, nos apresentamos gratos a Ti por estar trabalhando a nossa alma, fazendo milagres em nós, cada dia nos parecendo mais com Teu Filho Jesus, nos livrando de nós mesmos, nos fazendo ser a Tua luz. Imploramos, Senhor, com isto que estás operando com amor,
que o mundo ao redor se beneficie, que seja abençoado e que por teu nome, para a tua glória e por teu favor, todo o mundo seja mais feliz por conviver conosco. Todas as pessoas sejam atraídas a ti, atraídas ao teu amor, por sermos o sal vivo que estás a nos fazer com teu poder. Por favor, Senhor Deus, por Jesus Cristo, nosso Salvador, por conhecermos, sentirmos e querermos o teu amor, nos faça sempre pessoas inconformadas com este mundo, cristãos incomodados com a injustiça escancarada, a exploração gananciosa, maligna e compartilhada, cristãos indignados com este sistema capitalista de Mamon. Te agradecemos pelos aniversariantes de hoje, imploramos por conforto aos enfermos teus amados, e te exaltamos por este culto e pelos que assistirem ele, pelos que se oferecem para apoios e sustento dele. Te pedimos, agradecemos e louvamos, confiados somente no nome que Jesus Cristo tem. Ele que é teu Filho, nosso Senhor e Salvador, para sempre, em toda a eternidade. Amém. Então essa é a nossa oração, tá bom? Bom, como lembretes, nós temos que, na descrição deste culto, nós temos os links 14, 15 e 16. São 3 links, 14, 15 e 16, que falam sobre 3 cursos, tá? Então dá uma lidinha lá para ver o que é que eles podem ser úteis a você. No link 3, nós temos vídeos estudos, né, falando sobre vários temas, né, que nós estamos disponibilizando e recomendando, digamos assim. E amanhã nós estaremos de volta, nós vamos estar conversando sobre o que deveria nos incomodar, não no mundo, como hoje fizemos, mas no país, dentro da nossa pátria, na nossa convivência, né? Então, o que é que poderia, como cristãos, nos incomodar? Nos fazer orar mais por essas coisas, né? Em vez de a gente ficar orando pelas nossos problemas pessoais, como se Deus não os conhecesse, né? A gente mostrasse para Deus mais interesse no coletivo, no todo, no mundo que Ele ama, tá bom? Então, a gente amanhã vai estar conversando sobre isso. E hoje é um ótimo dia. Hoje é um ótimo dia para repensar sua vida com seus colegas e amigos, a sua convivência com eles, o ser luz e sal na convivência com eles, tá? E na sua rede social, divulgue uma causa social, tá? Divulgue uma causa social. Pode parecer que não vai fazer diferença nenhuma, mas faz. Se uma pessoa só for alcançada na sua rede social a respeito de uma causa social, isso vai fazer diferença muito grande, tá bom? Então, não perca a oportunidade. A gente fica por aqui, deixa eu colocar aqui uma musiquinha e a gente vai encerrando e se despedindo. Que o Senhor Deus abençoe você, o seu dia e as pessoas que vão estar com você e convivendo com você nesse dia, tá bom? Então, um abraço, Deus abençoe.